Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto poético bem antigo, o Salmo 26, mas com um olhar totalmente diferente. Em vez de ler só como uma oração, sabe? Vamos desmontar ele como se fosse um argumento jurídico. Isso mesmo, uma defesa super bem estruturada de uma vida de integridade. A gente vai ver como essa defesa é construída passo a passo, começando pela declaração de abertura, que já chega com tudo. Olha só isso. A análise já começa com uma declaração, nossa, super ousada. Isso aqui não é um pedido tímido de cabeça baixa pedindo misericórdia, não. É praticamente um desafio. O salmista está basicamente falando, pode me julgar, eu estou pronto. Essa confiança toda, né, é o que prepara o terreno para a defesa que ele vai apresentar. Então, para a gente entender como esse caso é construído, vamos seguir a própria estrutura que o salmista usa. É um argumento em 4 partes, bem direto. Primeiro, um apelo por julgamento. Depois, o exame interior. Em seguida, a separação dos maus. E, para fechar, um ato de devoção. Beleza, vamos começar com a primeira parte, então. O apelo. É aqui que o salmista lança a base, sabe? O alicerce de todo o argumento dele. E repara, ele não está pedindo perdão, ele está pedindo um veredito. E está super confiante numa virtude central que ele diz que tem. E a palavra-chave aqui é sinceridade. Mas é muito importante a gente entender o que isso significa nesse contexto, porque não é só sobre dizer a verdade. O termo aqui sugere uma vida inteira, coesa, sabe? Sem rachaduras. Um lugar onde as ações, os pensamentos, as crenças, tá tudo em perfeita harmonia. É esse o pilar central de toda a defesa dele. E essa base fica ainda mais forte com uma alegação que tem 3 partes, construindo uma lógica bem clara. Olha só, ele afirma que viveu com essa sinceridade, com integridade, diz que a confiança em Deus é a fonte dessa força toda, e por causa disso ele não vai vacilar, ele se sente firme e inabalável. É uma declaração de causa e efeito muito, muito poderosa, né? Ok, agora a gente vai para a segunda fase do argumento, e aqui as coisas ficam mais profundas. Depois de fazer essa alegação inicial, o salmista não tem medo nenhum de ser investigado. Pelo contrário, ele convida a isso. É como se ele dissesse, olha, não precisa acreditar só na minha palavra não, pode olhar aqui por dentro. E a intensidade desse pedido é, notável. Ele usa a palavra esquadrinha, que é uma palavra forte, significa uma busca minuciosa, uma investigação profunda mesmo. Ele está literalmente convidando a quase uma análise forense das suas partes mais íntimas, as emoções, as motivações, o seu eu mais profundo. E aqui que a gente vê a lógica dele se desenrolando. Ele conecta o que está sendo examinado, o ser mais íntimo, o coração dele, com os princípios que guiaram a vida dele. O argumento é o seguinte, a minha vida interior foi moldada de propósito pelo amor e pela verdade de Deus. Basicamente, uma coisa levou a outra. Certo. Então saímos da evidência interna e agora o argumento vai para a prova externa. E o ponto crucial aqui é que integridade não é só uma coisa da cabeça, um estado mental. Ela aparece nas ações, nas escolhas e, olha que importante, nas companhias que a gente escolhe ou, nesse caso, que a gente evita. É isso. O salmista agora apresenta uma nova peça de evidência no processo dele, a separação deliberada. Ele está argumentando que uma vida íntegra exige que a gente se separe conscientemente de influências negativas. E isso não é algo passivo, que só acontece. É uma escolha ativa, contínua. E ele não é vago, não. Ele é bem específico nisso, listando os grupos que evitou. Primeiro, os homens vãos, ou seja, pessoas inúteis, vazias, sem propósito. Depois, os homens dissimulados, sabe? Aqueles enganadores de 2 caras. E, por fim, a congregação de malfeitores, a turma que se junta para fazer o mal. Isso mostra um padrão, né? Um padrão bem consistente de discernimento moral. Bom, e agora a gente chega na peça final da evidência. É a conclusão do argumento dele. Depois de mostrar o seu estado interior e as suas ações exteriores, ele meio que sela o caso com um ato simbólico muito poderoso, um ritual de devoção. E esse ato final se divide em 2 partes, bem claras e sequenciais. Primeiro passo, um ritual de purificação pessoal. Ele diz, lava as minhas mãos na inocência. Passo 2, um ato de adoração pública. Andarei ao redor do teu altar. É uma progressão super lógica e cheia de simbolismo. E é aqui, gente, que tudo se conecta. Esse ritual junta o mundo interior, da pureza,
com o mundo exterior da adoração. É a declaração final de que a integridade dele não é algo só particular, privado. Pelo contrário, é a base da relação dele com Deus e com a comunidade. O caso está encerrado. Então, recapitulando, o que a gente viu aqui foi um argumento muito bem construído sobre 4 pilares. Primeiro, um apelo confiante, baseado nessa ideia de inteireza. Segundo, um convite aberto para um exame interno. Terceiro, uma separação bem clara das influências negativas. E quarto, um ato final de pureza e devoção. É literalmente uma anatomia completa de uma vida de integridade na visão do salmista. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Apesar do contexto ser super antigo, essa estrutura toda, essa conexão entre o que se crê por dentro, o que se faz por fora e o compromisso público ainda é, incrivelmente relevante. Fica a pergunta, o que esses pilares significariam no nosso mundo hoje em dia?